paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos abrir a palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos terminar hoje, para a glória de Deus, o capítulo 4 e o 5, né? Os cinco primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses. Vamos finalizar hoje, para a glória de Deus. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e no versículo de número 13, a palavra fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O que significa ressurreição? É ressurgir novamente, é voltar à vida. Alguém que morreu e voltou à vida. Cristo voltou à vida e reina para sempre. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. No versículo de número 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Paulo está falando que os tessalonicenses estavam preocupados com aqueles que morreram, com aqueles que partiram. E Paulo, juntamente com os demais apóstolos, porque pregava a ressurreição de Cristo, que Cristo está vivo, voltou à vida e que ele voltaria. Ou seja, Paulo acreditava e esperava Cristo na sua geração. Então Paulo acreditava que Cristo poderia voltar na sua geração. Então aqui os irmãos da Tessalônica, eles eram um pouco leigos nesse assunto, né? Sem muito conhecimento, ignorantes no sentido a respeito daqueles que já partiram, daqueles que já morreram, aqueles que já dormem no Senhor. Como disse, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, né? Aqueles que morrem sem Cristo, eles já não têm mais esperança, eles já estão julgados e condenados. Esta é a verdade. Agora, aqueles que morreram em Cristo, eles têm a esperança que um dia eles se retornarão novamente com Cristo para a eternidade. Veja só o que diz o versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Você crê? Jesus ressuscitou. Se nós cremos, eu creio, no verbo crer, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus dormem, aqueles que partiram em Cristo, porque alguns que já morreram, não morreram em Cristo, não é isso? Porque Paulo está falando, dizendo daqueles que em Jesus morreram, os tornará a trazer com Ele. Aqueles que dormem em Jesus, né? Também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Louvado seja Deus. O som do alarido do arcanjo é isso mesmo. O arcanjo tocará o sonido, a buzina. Vai tocar a buzina, sim. E nós subiremos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqueles que morreram sem Cristo já não têm mais esperança. O que é isso? Já perderam a
salvação. Mas aqueles que dormem em Jesus, Deus os trará de volta com Ele. Nós encontraremos Jesus, e aqueles que estão com Jesus voltará à vida para estar para sempre com o Senhor. Versículo 15: dizemos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não passaremos à frente dos que dormem. Então, Paulo está dizendo, nós que estivermos vivos, Paulo está dizendo, ele acreditava, né? Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não passaremos à frente daqueles que dormem, daqueles que já morreram em Cristo. Porque, veja só o versículo 16 aqui diz, porque o mesmo Senhor descerá do quê? Do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Dada a palavra de ordem, o arcanjo tocará a buzina, tocará o chofar celestial, e a Bíblia fala o som da trombeta, somente os crentes. Olha que interessante, quem vai ouvir esse sonido da buzina? Somente os crentes, somente os salvos que vão ouvir o chamado de Deus para a vida novamente. Eles ouvirão o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Fala, glória a Deus. Você crê nessa esperança? Eu creio, porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Aleluia! Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O profeta Daniel, ele diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Louvado seja Deus. Então tocará a trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estiverem vivos em Cristo, seja nessa geração ou na outra geração, depois nós, os que ficarmos vivos, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a esperança do crente. A palavra que a irmã leu aí no princípio, Deus levou Elias, arrebatou Elias e falou para Eliseu. Elias falou para Eliseu: se você ver o Senhor me tomar, estas coisas que você me pediu irá acontecer com você. Você pediu porção dobrada de meu espírito. Se você ver o Senhor me tomar, se você ver o Senhor me levar, você pode ter certeza que essas coisas acontecerá na tua vida, acontecerá no teu ministério. E a Bíblia fala que eles andando e falando, caminhando, andando e falando, a Bíblia fala que a carruagem celestial desceu, carros e cavaleiros de fogo separou Elias de Eliseu. E a Bíblia fala que Elias
foi levado ao céu através de um roda-moinho. Louvado seja Deus. Foi levado. E Eliseu viu aquilo. E quando Eliseu viu Elias sendo tomado e desapareceu, Eliseu clamou: meu pai, carros e cavaleiros de fogo. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel de fogo. Eliseu viu a capa de Elias caída nas margens do Jordão. E a Bíblia fala que Eliseu dobrou a capa de Elias e tocou no Jordão, e as águas do Jordão se abriram. E aqueles profetas viram Eliseu fazendo este milagre, passando a seco ao Jordão, e eles falaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Então nosso Deus voltará e Ele nos levará para estarmos com Ele para toda a eternidade, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Sempre estaremos com o Senhor. Então vigie, para que o diabo não roube a tua coroa, né? Vigie para que você não perca o teu castiçal. Vigie para que o diabo não apague a tua lamparina e o azeite venha a faltar. Vigie, porque em breve nós sairemos desta terra e estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre a vigilância, aguardando a vinda do Senhor. Nós temos que vigiar, né? Nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala para nós sermos simples como as pombas e prudente como as serpentes. Alguém já viu? O que é uma serpente? É uma cobra. Alguém já viu uma cobra em pé? Assim? Em posição de ataque? Eu tive essa oportunidade de ver, eu digo que não foi muito legal não. Não foi muito legal. Graças a Deus eu não me apavorei. Tenho certeza que não foi eu, foi Deus que me acalmou. Porque eu pela manhã levantei para lavar o rosto, e daqui a pouco eu, assim, num estralo, eu virei. Quando eu vi ela em pé, mas grande, muito grande, desse tamanho, em pé, ereta, e os olhos fincaram para mim, e eu rapidamente saí e voltei, e graças a Deus consegui tocar ela, e Deus não permitiu que a serpente me tocasse. Amém? Deus não permite, né? Quando você anda na sinceridade, na retidão, quando você é simples, Deus te livra do laço do passarinheiro. Está escrito na palavra: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livrará. Louvado seja Deus, porque Ele tem dado ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Veja só o que diz o versículo número 1, aqui no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então, estava havendo um questionamento sobre a volta de Cristo, como sempre houve, né? Sempre houve em todos os séculos,
sempre levantou um maluco para falar que Jesus ia voltar naquela geração. E se arrebentaram e não voltou. Sempre teve um doido que falou que Jesus ia voltar em 99 e Jesus não voltou, né? E assim vai, sempre tem uns doidos aí que eles fazem os cálculos e falam que Jesus vai voltar. Então Paulo admoesta a igreja de Tessalônica acerca dos tempos, né? E das estações, não necessidade de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, que é a volta de Cristo, virá como o ladrão de noite. O que Deus está querendo dizer aqui para nós nesta noite? Você tem a sua casa, você sabe se você vai ser surpreendido pelo meliante? Você sabe se alguém vai entrar dentro da tua casa? Você não sabe. Agora, para que o meliante, para que o ladrão não entre dentro da tua casa, o que você tem que fazer? Você tem que fechar a porta. Fecha a porta, fecha o portão, faz muro, né? Coloca os negócios para dar choque. Então você vai se prevenir para que o ladrão não entre na sua casa, né? Você vai vigiar. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, que para nós não sabemos o dia que o Senhor virá. Será como um ladrão de noite, vai ser uma surpresa, vai ser abrupto, nós não estaremos esperando, né? O mistério da meia-noite, não é isso? O que aconteceu lá, das 10 virgens, né? As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, é isso? As loucas e as nécias e as imprudentes. As que estavam firmes estavam com azeite na sua lamparina, e aquelas que estavam ociosas não estavam na vigilância. E o noivo chegou. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Ele chegou, entrou para as bodas, fechou as portas, e quando elas vieram, bateram na porta, ele falou: eu não vos conheço. Então a vinda do Senhor virá como ladrão de noite. Então nós temos que vigiar para que o diabo não roube a nossa coroa, para que o diabo não roube a tua bênção. Não deixe que o inimigo roube a tua bênção. Veja só o que diz o verso 3: pois que quando disserem a paz e segurança, olha aqui para mim, existe paz e segurança na terra? Agora, nos momentos atuais, não, mas haverá um dia. Haverá. Não tem paz na terra. Olha só o que Paulo fala. Paulo está falando que o profeta Daniel falou. Paulo está falando o que Jesus falou. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O profeta Daniel fala que ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios de manjares, e sobre as asas da abominação ele virá como um assolador. Jesus Cristo falou: quando ouvires o que o profeta Daniel falou, que quando a desolação da abominação estiver no lugar santo, então aqueles que estiverem no telhado não desçam, aqueles que estiverem no campo não voltem, porque haverá dias angustiosos, dias de densas trevas que nunca tal houve em toda a terra. Se esses dias não fossem encurtados, nenhuma alma se salvaria. Da primeira vez, a tamanha aflição que será naqueles dias. Quem já passou por uma angústia tremenda, você imagina a angústia daqueles dias. Então, quando disserem a paz e segurança, quando nós saberemos que o cara está aí? Quando nós saberemos que o sistema do anticristo
Cristo estará aí quando haver paz e segurança. Quando todas as nações, as superpotências, se unirem e levantarem um homem, que este homem é aquele que realmente é o mais entendido de todos, tiver um suporte religioso, esse é o cara onde resolveu todos os problemas de guerra, de miséria na terra. Haverá paz e segurança. Só que esse tratado de paz de uma semana, referente em termos bíblicos, uma semana refere-se em profecia bíblica 7 anos, metade da semana, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele vai cessar o sacrifício, ele entrará no templo de Deus. Segunda Tessalonicenses vai falar isso. Ele entra no templo de Deus, vai assentar-se na cadeira de Jesus, na cadeira de Yeshua HaMashiach, sentará na cadeira de Jesus e declarar-se-á meu Deus, e vai querer adoração para si. Aí, onde rompe o tratado de paz, aí começa, os teólogos deram o nome disso da grande tribulação. Segundo alguns entendidos, que a igreja nesse tempo será tirada da terra. Se for tirada ou não tirada, não interessa. Uma coisa é certa, que nós vamos servir a Jesus em qualquer circunstância, não é verdade? Seja na angústia, seja na glória. Não foi louvado que Jó sofreu na angústia, na dor, na provação, mas ele não negou o nome do seu Deus. Aleluia, estaremos para sempre com o Senhor. O verso 4 diz assim no capítulo 5: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então nós que estamos na luz, Paulo está falando daquele grande dia, do dia do anticristo, quando ele se manifestar, quando ele declarar-se a Deus, né? Nós não vamos nos assustar, porque nós vamos ser tirados, né? Nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, e nós estamos na luz, nós não seremos surpreendidos com as coisas que estão acontecendo agora, de momento, da atualidade. Nós não nos assustamos, porque sabemos que é mister que aconteça, e as profecias dia após dias estão se cumprindo na nossa geração. Está se cumprindo. Isso é um fato, que isso está se cumprindo. Verso 5: Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Quem é filho da luz aqui? Dá uma glória a Deus. Filho da luz, filho do dia. Aleluia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Quando se refere que nós não somos da noite e nem das trevas, que nós não pertencemos ao sistema deste mundo caído, que nós não estamos coniventes com essas obras que o mundo tem glorificado, que o mundo tem aplaudido, que o mundo tem reverenciado. Nós não aplaudimos, nós não aceitamos, porque sabemos que tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que vem da parte de Deus está na luz, e aquilo que não está na luz é trevas. Louvado seja Deus. Olha Paulo mandando você vigiar aí, mandando eu vigiar, mandando você vigiar. A igreja tem que estar alerta, alerta, alerta a igreja tem que estar alerta, tem que estar com as lamparinas acesas, o teu candeeiro tem que estar aceso, o teu braseiro tem que ter brasa. Louvado seja Deus. Não durmamos, no verso 6, não durmamos, pois como os demais que não vigiam, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? A pessoa que tem consciência. Uma pessoa
E embriagado é o quê? Não tem consciência. Sejamos sóbrios, sejamos racional, analisamos o contexto bíblico, aquilo que a palavra fala, né? Então nós temos que ser sóbrios, vigiamos. Nós não podemos cochear em dois pensamentos, nós não podemos dormitar, pestanejar. Nós temos que estar firmes. Nós não temos que ser como os demais, não é porque o cara decidir, você não tem nada com ele, você tem com Cristo. Se o cara cair no abismo, você não é obrigado a cair junto com ele. A salvação é individual, louvado seja Deus. Então, deixa aqueles que dormem de noite, porque nós estamos vigiando, aleluia. Nós não somos como os demais, nós somos de Cristo, louvado seja Deus. Verso 7: porque os que dormem de noite, e os que se embebedam de noite, não é verdade? As festas da vida, né? Então aqui está falando da pessoa que não está consciente, da pessoa que está nécia, desvairada. Temos desvairado no nosso meio aqui, que eu vou contar para vocês. Estou falando de crente, né? Não daqueles que não são crentes. Tem uns crentes desvairados, tem umas loucas, tem uns loucos que não está com azeite na lamparina, não está com o seu candeeiro funcionando. Então nós temos que vigiar, louvado seja, nós temos que tapar as brechas para que possamos estar atentos ao sinal da trombeta. Você imaginou um sonido de uma trombeta tão bonito, né? Você vê quando os caras vão para a guerra, ou alguém toca, é bonito aquele sonido, aquela buzina. Agora você imagine só, essa buzina ecoando em todo esse globo, em toda a terra. Você já reparou quantas pessoas existirão na terra neste momento? Somente os crentes em Cristo que ouvirão. Somente aqueles que dormem no Senhor ouvirão, porque aqueles que têm esperança morreu em Cristo, e aqueles que não têm esperança não morreu em Cristo e perdeu a salvação. Mas os crentes salvos, eles ouvirão, louvado seja Deus, e eles ressurgirão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Glória a Jesus, louvado seja Deus, bendito é o Cristo poderoso. Há esperança para a sua vida, há esperança para a minha vida, há esperança para aqueles que creem. O verso 8 diz assim: mas nós que somos do dia, essa referência que nós somos do dia, nós somos da luz, nós somos de Cristo. É isso que quer dizer. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós que somos de Cristo, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Tenha fé, meu querido. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você crê que vai dar tudo certo na sua vida? Você crê? Você crê que vai dar tudo certo, irmão? Receba a couraça, a proteção da fé na tua vida. Vai dar tudo certo. E da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete, a esperança da salvação. A salvação é em Cristo, e não existe outro além do Senhor, louvado seja Deus. Não existe outro nome na terra a qual nós devamos a ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira. Quando fala que Deus não nos destinou à ira, Deus não nos reservou para nos condenar.
para nós não perdermos a salvação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um rapaz lá que tem outro pastor, e ele fez uma pergunta para nós: qual de vocês dois é bom? Eu falei: eu não sou. Eu não sou bom. Mas como que não? Bom não. Bom é Deus. Não existe nenhum homem bom. Bom é Deus que nos justifica através de Cristo. Falei: meu filho, você tem 10 anos na igreja, mas você não aprendeu ainda. Toma ação, mas você não aprendeu ainda a lição. Não existe bom. O bom é Cristo. E Cristo na minha vida, Ele faz a diferença, como faz a diferença na sua vida. Então, olha, presta atenção aqui, porque Deus não nos destinou para a perdição, para perder a salvação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha só o interessante aqui, o verso 11: pelo que exortai-vos uns aos outros. Ele está cutucando o carro, viu? O caminho é esse, não, miserável. Sai disso aqui, vem para cá. A gente tem que estar exortando, tem que dar uns tapas aí dos caras aí, para eles acordar. É isso que a palavra está dizendo. A gente tem que exortar. Não pode, miserável, sai daí que você vai machucar, você vai cair, você pode morrer. É isso. Exortando uns aos outros. Irmão, o evangelho, presta atenção. Evangelho não é amadinho amado, não é não. Evangelho é brutalidade, minha filha. Evangelho é guerra. A Bíblia fala que o reino do céu é apanhado o quê? A força. É isso que está escrito lá? É isso que está escrito? O reino do Evangelho, o reino do céu é apanhado a força. É isso que está escrito? É isso que está escrito. A força, a persistência, a lutar. Lê a palavra de Neemias. Quem tem que ler de Neemias esses dias aqui para você? Você já leu o capítulo inteiro? Que ele catou os caras, deu uns tapas nos caras lá, para vigiar, para voltar, para colocar no caminho. Tem crente que tem que apanhar, porque se não apanhar, ele não vai ser salvo. Fica na mesma miséria, não muda a conduta. Então é preciso alguém repreender. Quando João Batista repreendeu Herodes, por quê? Porque Herodes conhecia a palavra. Herodes estava no meio do povo de Deus. Por isso que João Batista repreendeu, e repreendeu na frente de todo mundo. Não teve esse negócio de chamar no gabinete: vem aqui no meu gabinete para tratar de um assunto. Não tem esse negócio de gabinete, não. O assunto tem que ser tratado para todo mundo ver. Sabe por que isso tem que ser tratado para todo mundo ver? Para que caia temor sobre a igreja e respeito. Porque senão, esses negócios de gabinetezinho ali, de gabinetezinho para cá, joga para baixo do tapete, isso aí não está com nada. O evangelho tem que ser exposto, e o homem tem que se redimir, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a palavra tem que ser firme, para que o homem seja firme no propósito. Eu imagino João Batista falando com uns caras aí, o que seria? Aleluia, glória a Deus. O versículo Elias, Elias, no meio dessa geração. Elias, João Batista, meu Deus do céu. Versículo 12. Agora está falando aqui dos ministros, né? Está falando de pastor, de ministro, de quem prega o evangelho. Você prega o evangelho? Você é honesto? Está esperando Cristo? Veja só o que Paulo fala aqui no verso 12. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Em outra tradução está dizendo, os que presidem sobre vós. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que presidem entre vós,
o que trabalha entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. E os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, Paulo está dizendo para a igreja amar os ministros de Deus, que prega a verdade, que ministra sobre a vida dele, que ensina, para que os tenhais em grande estima e amor, né? Hoje está faltando isso, as pessoas honrarem aqueles que Deus usa para abençoar as vidas. Eu fui lá no hospital lá visitar a irmã Emília, aí tinha uma senhorinha do lado também, teve o mesmo problema, um pouco mais nova que a irmã Emília, mas também já idosa. E ali orei pelas duas, e Deus abriu a minha boca e falei, né? E Deus abriu e falei que a história delas não estava acabada na terra. Aí, para mim, a surpresa foi que a irmã Emília não estava assim, estava chiando. Aí depois você falou que o outro dia estava pior, e estava preocupado. Aí nós entregamos aquela palavra no sábado, no domingo nós oramos, e foi na segunda que ela fez a operação, e na segunda fez a operação uma mulher de quase 90 anos de idade. Não é agora, é Deus, família, é Deus. Nós temos que ter coragem de fazer a obra de Deus, né? Porque Deus ainda realiza obras grandes e extraordinárias. Quem ministra na tua vida, se ele ministra com retidão, com honestidade, honre, ame, porque está falando a verdade, está velando por tua alma. Aleluia. Verso 14: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Tem uns caras que é desordem, né? Tem que repreender mesmo esses desordeiros. Tem uns desordeiros, vou contar para você. Os camaradas querem ser tudo, mas depois vai tudo errado. Consoleis os de pouco ânimo. Tem uns crentes na igreja que ele é meio para baixo assim, meio borocochô, né? Tá? Você tem que animar esse miserável, tem que animar, né? Está escrito aqui. Consoleis os de pouco ânimo. Sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O verso 16: regozijai-vos sempre. Quando fala regozijai-vos sempre, em quem? Em Cristo. Alegrai o teu coração em Cristo, né? Não foi o que Neemias falou? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então vai, edifique a obra, né? O cara falou, uma raposa passando e vai derrubar o muro. A raposa passando derruba os muros, mas os muros foram edificados por um homem de Deus e um povo de Deus, e milagrosamente, num ato milagroso de Deus, em 52 dias, dia e noite, trabalhando com espada na mão, trabalhando com espada na mão, enxada na mão, e em 52 dias o Senhor colocou de pé o muro da santa cidade. É assim que será na sua vida. O milagre acontecerá rapidamente. O inimigo que fala, você não vai conseguir, uma raposa vai te destruir, mas não, Deus vai abater este inimigo e vai mostrar para ele o Deus que você serve, o Deus que você ama. Aleluia. Verso 17 que diz aí: orai. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Daniel orava quantas vezes por dia? 3? E aqui o Paulo está falando para orar o quê? Sem cessar. Então, o crente tem que estar orando sem cessar. Você está saindo da sua casa, está andando na rua, tem que estar orando. Está montado no teu veículo, tem que estar orando. Está num lugar, tem que estar orando. Então, o crente tem que orar sem cessar. O 18: em tudo dai graças. É isso?
Você vê o estado de Jó, né? Primeiro o bicho foi lá e arrancou os bens materiais, não é isso? Arrancou os bens materiais. Depois foi lá e arrancou os filhos. Depois foi lá e colocou uma chaga maligna que afetou da planta do pé ao alto da cabeça. E a Bíblia fala que Jó raspava aquilo com caco de telhas e jogava cinza em cima. O negócio era cruel. E a miserável do lado falou: amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa, abandona teu Deus e morre. Abandona isso aí não vai virar nada não. É a mesma coisa. Essa igrejinha aí não vai virar nada. Abandona isso. Jó estava lá, arruinado. E a mulher dele abriu a linguana para falar: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como falas uma louca, fala tu, mulher. Recebemos o bem de Deus e o mal não queres aceitar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deu graça no meio da dor. Eu quero ver o crente dar graça no meio da dor. Eu quero ver você dar graça quando você estiver passando necessidade. Se estiver desempregado, Deus falando que você é vagabundo, você não tem nenhum recurso, você não tem nem duas camisas, mas rasga no meio da outra. Eu quero ver dar graça nesse momento. Em tudo temos que dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você, para conosco, para com vós, em nome do Senhor Jesus. Não extingais o Espírito. Que profundidade. O que é isso? Não extingar. Não extingais. Não apague o Espírito na sua vida. O que é apagar o Espírito? É com as suas obras infrutuosas. O Espírito Santo vai se entristecendo. E ele vai se entristecendo. O que vai acontecer? Uma hora ele vai sair. Não foi assim que aconteceu com o tal do Sansão? Contou o segredo para a mulher, aí a mulher falou: olha os filisteus aí. Ele falou: agora eu me levanto novamente e vou arrebentar essas portas como se arrebenta um fio de um cacaço, com uma linha de nylon. E lá vai ele, e ele não conseguiu. Aí a Bíblia fala que ele não sabia que o Senhor tinha saído dele. Então é muito importante o crente não apagar o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo da sua vida. Então, as suas ações podem te levar ao sucesso espiritual ou ao fracasso, ou à morte espiritual e, consequente, a morte física e a perdição da sua vida para toda a eternidade. Verso 20, Não desprezei as profecias. Essas profecias que está falando é a palavra, viu? Não é que o cara, assim diz o Senhor, vem com essa conversinha fiada. Está falando de palavra. As profecias, aquilo que foi ensinado. Não desprezeis as profecias. Examinai o que? Tudo. Retende o bem. Aquilo que é bom você retém, E aquilo que não é bom você deixa fora. Examina tudo. Porque de uma fonte de água não pode brotar dois tipos de água não, meu filhinho. Água doce e salgada não, é uma só. Temos que ver de que fonte está surgindo esse negócio. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é a aparência do mal? Para nós nos afastar de toda a aparência do mal. Onde você vê que é mal e você se misturar, você está fazendo o quê? Está praticando aquilo que é mal, não é verdade? Nós temos que nos abster da aparência do mal. A gente tem que se afastar de certas coisas. Por quê? Porque o mundo está aí, as testemunhas estão aí. Se você não se afastar da aparência do mal, fica aí com as frescurinhas aí, e você vai ver para onde você vai parar, quando Satanás se revelar tudo. Vai, continua. Aí você vai ver onde você vai parar.
versículo 23. Tem gente que obra de Deus ela é espinhosa, mas tem profeta e não é, né? Deus não se brinca com a palavra. Versículo 23. Brinca com qualquer coisa, mas não brinca com a palavra não. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. O que é espírito? Razão, alma, coração e todo o teu corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai voltar. Se você não estiver preparado, você não vai. Verso 24: fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Ele é fiel na sua vida? Ele te chamou, você tem certeza disso? Fiel o que te chama, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus te chamou, se você está na retidão com Deus, Ele vai fazer isso que você está pedindo. Ele vai, porque Ele não nega bem algum para aqueles que andam na retidão. Agora o verso 25: irmãos, orai por nós. É isso que está escrito? Quem está pedindo oração aqui? Paulo. Irmãos, orai por nós. Nós precisamos de oração, uns orando pelos outros. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O que é ósculo santo? Beijo. Saudai os irmãos com ósculo santo. Nossa igreja não tem esse costume, né? Mas geralmente a irmã, você chegou ali, você deu um beijo da irmã, deu? Então isso é um ósculo santo, sabia? Quando você saudou, isso é ósculo santo, né? Não vem me dar beijo não, o homem me dá beijo que eu não quero não, né? Mas isso é um ósculo santo, né? Nem de mulher, né? Nenhum dos dois. Na igreja não. Verso 27: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Os santos irmãos. Os santos não é aquele parede lá que você formou e você faz a penitência pela lei. É os irmãos, né? Pelo Senhor eu vos conjuro que esta epístola seja lida. Paulo falou: eu quero que vocês leiam essa epístola a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém? Graças a Deus terminamos aqui a abençoada epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Agora, se o Senhor nos permitir, nós entraremos em 2 Tessalonicenses. É rapidinho, é 3 capítulos. 3 capítulos, rapidinho acaba a epístola de 2 aos Tessalonicenses. Oremos.